Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o Partido Trabalhista suspendeu o avanço de uma lei da liberdade de expressão, o maior medo de qualquer esquerdista, tendo em conta que isso iria dividir os estudantes dentro das universidades. E, portanto, isto foi o que eles alegaram, mas quer dizer, se vocês não dividem os estudantes porque vocês não impedem opiniões contraditórias à vossa, vocês não estão a impedir a divisão, estão a fortalecê-la e a afundá-la, porque vão ter pessoas que podem dar opiniões porque estão de acordo com os vossos pensamentos e com as vossas ideologias, e têm outras que são impedidas de dar as suas opiniões para não desestabilizar. Portanto, vocês não vão impedir os conflitos, vocês vão afundá-los e aprofundá-los. Venho então mostrar-vos aqui esta notícia que eu acho que é sempre importante falar sobre este assunto. Liberdade de expressão, quer dizer, qualquer esquerdista tem medo dela, porque efetivamente nos dias de hoje é discurso de ódio. Vamos então ouvir aqui esta notícia em que nós temos precisamente este título: Partido Trabalhista suspende lei de liberdade de expressão uma semana antes de entrar em vigor. Proteger a liberdade de expressão contra a cultura do cancelamento universitário é considerado muito pesado. Tem aqui novos poderes do governo para punir financeiramente universidades e sindicatos estudantis por não protegerem a liberdade de expressão, parecem condenados, sem ter arrecadado um centavo em multas. A secretária de Educação Trabalhista, Bridget Phillipson, anunciou na sexta-feira que ela interromperá o início da Higher Education Freedom of Speech Act 2023 para considerar outras opções. Na legislação pausada, portanto suspensa, teria permitido o escritório dos estudantes, um regulador do Reino Unido, penalizar instituições onde, por exemplo, o cancelamento de eventos sob coação ameaçasse a liberdade de expressão. O novo governo trabalhista da Grã-Bretanha apresentou a sua ação como uma redução da carga administrativa do OFS, portanto, o tal escritório acima mencionado, permitindo que ele voltasse para o problema potencial das universidades insolventes entrando em colapso. Mas o diabo está nos detalhes. Embora sinalize que a liberdade de expressão não é uma prioridade oficial, as vagas proteções reforçadas para estudantes que enfrentem o assédio são, como um todo, um potencial desvio da missão que isso implica. Portanto, vamos ver aqui mais abaixo para explicar e para resumir exatamente o que é aqui dito. Ora, temos aqui: o Higher Education Freedom of Speech Act recebeu o Royal Assent em maio de 2023, depois de 3 anos de gestação, como uma resposta conservadora sem entusiasmo aos protestos no campus, visando os palestrantes, críticos de género e outros supostamente controversos. Portanto, obviamente que os alvos são sempre os do costume. Quando vocês pensam, bom, mas o Partido Trabalhista foi tão celebrado pela esquerda, neste momento quer tratar do discurso de ódio exatamente como toda a esquerda a nível europeu e mais a nível mundial. O problema não é o discurso de ódio. Estas pessoas não têm problemas com alguém ser agredido por incentivo de alguém, porque a maior parte das pessoas, inclusive é a minha pessoa, que fala contra estas teorias completamente ideológicas de género que não têm qualquer tipo de ligação ou base científica, nós não falamos para tentar agredir pessoas. Nós não queremos, e nunca foi essa a ideia, nunca propaguei essa ideia, por mim falo, e falo por tantos outros, que eu sei que a maior parte das pessoas em Portugal e noutras partes da Europa não propaga ideias de agressão, de maus tratos, etc. O que nós queremos pôr em causa são as ideias que são praticadas e impostas através do marxismo cultural, numa lógica gramsciana, e, portanto, através dessas ideias, estas pessoas impedem o pensamento contraditório e impedem que vocês falem contra questões completamente ideológicas. Portanto, vocês contestarem a ideia é uma forma de discurso de ódio. Eu acho que se eu atacasse diretamente uma pessoa, poderia ser considerado discurso de ódio. Se eu maltratasse alguém, se eu dissesse assim, vão lá e agridam as pessoas que estão associadas a esta ideologia, não é nada disso que é dito. O que é dito é que essa ideologia é uma barbaridade, é uma coisa completamente ideológica e nada tem de ligações a bases científicas ou bases práticas observáveis de forma empírica, passo até de certa forma a redundância. E, portanto, temos aqui mais abaixo: os indivíduos também poderiam mover ações judiciais contra as instituições que falhassem em proteger o seu direito à liberdade de expressão. Os críticos argumentam que confiar na lei para alterar o clima político no campus é uma loucura. A liberdade de expressão não pode ser imposta por decreto governamental sem deixar de ser bem livre. Eu concordo que não é apenas um papel escrito que vai definir a liberdade de expressão das pessoas, até porque, convenhamos, por muito que essa lei avançasse, as pessoas não passariam a ser livres se poderiam receber represálias, por exemplo, em determinadas disciplinas, quando tentam defender algumas das suas ideias. E, portanto, isso não é bem liberdade. Efetivamente, as pessoas podem falar, mas depois chegam a uma sala de aulas e há um professor
que aplica represálias em determinados testes, em determinadas avaliações, única e exclusivamente porque não gosta das questões ideológicas defendidas pelo seu aluno, isso também não é liberdade. Portanto, é o impedimento da liberdade através das represálias. É tão simples como isso. E, portanto, temos aqui a justificação oficial em que basicamente ela diz: muitos de nós realmente temíamos o impacto que esta lei teria, servindo para dividir ainda mais o nosso campus e colocar as comunidades estudantis marginalizadas em maior risco. Portanto, basicamente o que ela vos diz é: bom, os coitadinhos, as minorias, sejam elas sexuais, sejam elas raciais, sejam elas o que for, não podem ser criticados porque são parte de uma minoria. E como são parte de uma minoria, eu acho importante, isto basicamente é o que ela está a dizer, e como são parte de uma minoria, eu acho importante que toda a oposição política que nós possamos ter seja criticada e até, se possível, impedida de existir, tendo em conta que isso dividiria as nossas universidades e tornaria mais fácil o confronto. Bom, mas efetivamente a política também é feita de confronto, tem que ser feita de confronto. Quer dizer, por que raio é que nós haveríamos de impedir que determinados alunos, num espaço para o qual pagam tanto como os alunos esquerdistas, não é? Portanto, os alunos à esquerda pagam as propinas, mas os alunos à direita, que são críticos da ideologia de género, também pagam as propinas. E, portanto, tendo em conta que os alunos pagam tanto de um lado como do outro as propinas, e tendo em conta que alegadamente estão num país livre, eu não vejo por que raio é que não possa haver uma conferência que nada tenha a ver com uma ideologia progressista ou globalista, que nada tenha a ver com o marxismo cultural, e que não possa existir para contestar algumas ideias que estão na nossa praça pública atualmente. E quando digo nossa, falo do ponto de vista da Europa e do Ocidente, até incluindo obviamente os Estados Unidos, porque nós importamos o que de lá veio. E portanto, tendo estas circunstâncias todas em conta, nós não podemos fingir que é normal suspender esta lei. Esta lei estava planeada, estava há uma semana de entrar em vigor, poderia haver a defesa de alunos que não têm as mesmas convicções progressistas e globalistas dos alunos de esquerda, poderiam pôr em causa algumas ideias. E agora, aparentemente, temos medo de conflito político. Conflito político toda a vida houve. E mais uma vez digo, eu defenderei, isto era o que era engraçado, porque o Francisco Louçã, como era líder do Bloco de Esquerda, tendo em conta o que o Bloco de Esquerda se tornou, é engraçado. O Francisco Louçã dizia a José Sócrates, há uns anos valentes atrás, que o Francisco Louçã defenderia até à última da hora, até à última possibilidade, que José Sócrates tivesse a sua liberdade de expressão plena. Portanto, o Francisco Louçã, sendo que era adversário político de José Sócrates, defenderia até à última a possibilidade de José Sócrates ter uma opinião livre, que é coisa que não é defendida pela esquerda atual. E, portanto, eu também defendo que a esquerda atual tenha liberdade para exporem as suas ideias e para falarem. Eu não quero que eles deixem de ter liberdade. Eu quero que eles percam, porque eu acredito efetivamente que a esquerda, muitas vezes esta esquerda mais progressista, defendem neste momento coisas completamente anticientíficas e baseadas apenas na ideologia, que não têm qualquer tipo de alicerce ou de ligação com a realidade. E, portanto, eu acho que a direita consegue derrotar a esquerda com bom senso, só que para se ouvir o bom senso à direita, precisa, efetivamente, ter liberdade de expressão para o expor. Se a direita não tiver liberdade de expressão, como é que vamos expor o bom senso e ouvir o bom senso, tendo em conta que não existe possibilidade de ouvir opiniões contrárias àquelas que são as ideologias da esquerda progressista? Não podemos facilitar isto. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Obrigado por terem estado desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Obrigado pelos 3.000 subscritores, meus caros. Vamos a caminho dos 4, dos 5 e por aí fora. Obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.